Bom dia, gente. Então, olha só, nós vamos falar agora sobre alimentos, né? Nutrição e saúde. A gente falou de digestão, respiração, excreção, né? Então, a gente agora vai falar sobre os alimentos. Como nós falamos na digestão, os nutrientes, eles são retirados dos alimentos. Alimentos são macromoléculas transformadas em micromoléculas para chegar até as células. Essas micromoléculas nada mais são do que partículas microscópicas que são os nutrientes que o meu corpo, minhas células precisam para trabalhar, tá? Então, o que é nutrir, né? Primeira coisa, é um processo que envolve, né, a digestão, a quebra de partículas e a absorção desses nutrientes, de substâncias que são necessárias ao corpo. Necessárias para quê? Para manutenção, para que a gente continue vivo, né? Obtenção de energia, o metabolismo, produção de matéria-prima, que vem a ser a reposição de células que foram gastas, reposição de células, trabalho de anticorpos, né? Ou seja, todo esse meu metabolismo, todo esse processo que envolve energia e reposição de material que foi gasto depende dos nutrientes, assim como o controle das atividades do corpo, tá? Por isso eu preciso me nutrir, ou seja, obter nutrientes, obter substâncias que vão agir com o meu corpo. Existe um processo chamado fome oculta. O que vem a ser a fome oculta? Pessoas obesas que quando fazem um exame de sangue, elas podem ter anemia, elas podem ter uma carência nutricional muito grande. Por quê? Nutrir significa colocar dentro do meu corpo aquilo que ele precisa. Os 3 grupos de alimentos que o meu corpo precisa para se manter bem. Então, existe uma doença chamada fome oculta, que significa que você pode estar acima do peso, mas o seu corpo não tem os nutrientes que ele precisa. Isso é a fome oculta, é a carência nutricional que uma pessoa tem, tá? Por que a gente diz que é uma fome oculta? Porque aquela pessoa tá gordinha ou tá no peso, não precisa nem estar acima do peso, mas quando você faz o exame de sangue, tem uma série de taxas que não estão normais, tá? Então isso é a fome oculta. É a falta de nutrientes, é a carência nutricional que uma pessoa apresenta, mesmo não estando abaixo do peso. Então vamos lá. Então, o que são nutrientes e para o que eles servem, né? São as substâncias contidas nos alimentos que vão fornecer ao corpo o que eu preciso. Esses nutrientes são as micromoléculas, ou seja, eu tenho grupos nutricionais que vão ser diminuídos até uma partícula pequena. Lembra em digestão? O produto final da digestão? A proteína é o aminoácido, o carboidrato, a glicose, né, as gorduras, os lipídios, os ácidos graxos, tá? E nós entramos também aqui com vitaminas e sais minerais, que eles já são retirados, eles não são transformados, eles só são retirados de dentro dos alimentos, tá? Bom, os grupos alimentares. Nós temos grupos alimentares de acordo com a quantidade e a função. Por que quantidade? Por exemplo, você tem ferro na carne, mas você também tem proteína. Então, todos os alimentos, eles têm, no geral, todos os grupos de nutrientes que nós precisamos. Porém, a classificação deles entra naquilo que eles têm em maior quantidade. Então, aquele nutriente que está em maior quantidade naquele alimento faz com que ele entre em determinado grupo funcional, de acordo com a sua função, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos falar, por exemplo, no primeiro grupo, na proteína. Vou botar para vocês a figura, tá? As proteínas, elas são consideradas alimentos plásticos ou construtores. Por que plásticos ou construtores? Porque eles entram na produção de matéria-prima para as células. As células, elas são produzidas a partir dos aminoácidos. As proteínas, elas vão liberar aminoácidos, é a menor partícula durante a digestão. Então, através da proteína, eu vou ter substâncias que entram na construção
da minha célula, matéria-prima para produção celular. Por isso que ele é um alimento plástico ou construtor. Qual é a principal fonte? Alimentos de origem animal. Porém, existem alimentos vegetais que nos dão proteínas, tá? Como as leguminosas, são alimentos ricos em proteínas, soja, lentilha, ervilha. Mas a maior parte da proteína que nós temos, ela vem através de alimentos de origem animal. Bom, entramos no segundo grupo, os carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo. Os carboidratos, eles são convertidos em glicose, que é a nossa principal e mais rápida fonte de energia. Mas os carboidratos, eles vão ter um problema dependendo do tipo de carboidrato que vocês comam. Então, olha só, as principais fontes de carboidratos são aqueles que têm origem no amido, tá? Nós temos também carboidratos, açúcares, né? Nós podemos entender carboidratos como açúcares, glicose. Nós temos carboidratos, o único carboidrato de origem animal que nós temos é o mel, é o único açúcar de origem animal. Mas nós temos, por exemplo, tem no leite também, né? Mas o mel ele é considerado o único produzido diretamente, tá? Através do animal. Mas nós temos também a lactase, que é o açúcar do leite, que vem de uma origem animal, mas não é um açúcar direto, ele é um açúcar da substância. Por isso que a gente considera o mel realmente um único açúcar de origem animal. E nós temos a frutose, nós temos a sacarose, nós temos vários tipos de açúcar. Porém, a principal fonte vem do amido, tá? Que se converte, né, numa glicose bem simples, que é absorvida de uma forma muito rápida. Porém, se eu usar esse carboidrato simples, refinado, esse açúcar bate, rapidamente ele é absorvido, usado, convertido, e aí a gente tem fome daqui a pouco. É o que acontece com o pão francês, por exemplo, né, que vem do trigo. Tudo aquilo que não é integral, que já foi processado, ele é rapidamente absorvido e rapidamente eliminado. E não é uma energia que se mantenha. Então, é uma energia que daqui a pouco passa, acaba e que me dá fome e provoca um problema. O pico de glicose, como eu tenho uma entrada muito grande, uma absorção muito rápida de açúcar, eu vou ter o meu pâncreas tendo que produzir uma quantidade grande e rápida de insulina. Então eu tenho picos de glicose que daqui a pouco cai, não se mantém constante. Então não é uma coisa saudável. O ideal é que nós façamos uso do carboidrato complexo, que nós chamamos de integral. É aquele que vem com a casca. É aquele que vem com a fibra, que ele precisa ser trabalhado pelo meu corpo. Qual é a vantagem? Ele fica mais tempo no meu corpo. O meu corpo demora mais a trabalhar. Eu não tenho um alto índice glicêmico, eu não tenho esse pico de glicose. Isso se mantém constante. Então ele sacia minha fome, não provoca essas pancadas no meu pâncreas, esse pico de glicose, além de ser mais saudável e se manter por mais tempo. Então o carboidrato ele é importantíssimo, ele é a base da alimentação, mas ele precisa ser um carboidrato complexo. Ele não pode ser aquele carboidrato simplesmente que já foi trabalhado, processado, que eu mastigo, engulo, dissolvo e cai na minha corrente sanguínea, tá bom? Bom, e por mais um grupo, né? Nós temos os lipídios, que são as gorduras, ácidos graxos, importantíssimos ingerir, porém numa quantidade também que não seja em demasia. Por quê? Eles entram, por exemplo, na formação da minha membrana celular, eles entram no meu líquido sinovial, que é o que lubrifica minhas articulações. Eu preciso da gordura na minha alimentação. Eles entram na formação da bainha de mielina, que protege o meu axônio. Nós falamos lá em sistema nervoso, aumenta a velocidade de conexão, mas tem que ser uma gordura boa. Nós vamos falar desses tipos de gordura. Então, os lipídios, eles são as fontes de gordura. Aqui, ó, nós temos ele, né? E outra, transporte de vitaminas. Algumas vitaminas são lipossolúveis, elas precisam se dissolver na gordura para poder ir para dentro das nossas células.
Então, aqui nós temos as imagens de fontes saudáveis de gordura, né? O chocolate, ele é uma fonte saudável? Sim, desde que seja aquele 70% pelo menos cacau. Por quê? Se você come um chocolate ao leite, se você for ver a composição desse chocolate, ele tem isso de cacau, isso de açúcar, tá? Então, prestem atenção nisso, né? Nós precisamos de gorduras boas, gorduras de origem vegetal ou também a gordura de origem animal, tá? Existem gorduras que são boas, são importantes, mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Bacon é uma delícia, mas ele pode causar um entupimento das nossas artérias. Nós vamos falar dessas diferenças de gorduras, tá? Então, quando nós falamos em lipídios, falamos em gorduras saudáveis que vão ser absorvidas e se transformar naquela gordura boa, naquele colesterol bom, que ele é necessário para o funcionamento do nosso corpo, tá certo? Bom, e as vitaminas e os sais minerais? As vitaminas e os sais minerais são substâncias consideradas reguladoras. Elas regulam todo o trabalho do meu corpo, todo o processo, todo o metabolismo, contração muscular, entrada e saída de água nas células, transporte de estímulos nervosos, tudo isso vem através das vitaminas e dos sais minerais, produção de anticorpos, defesa do meu corpo. Elas são substâncias reguladoras, o nome já diz. E quais são as fontes das substâncias reguladoras? A maior parte está naquilo que a maioria não gosta: frutas, verduras, legumes. São essas as principais fontes que nós temos de substâncias reguladoras, tá? São necessárias demais ao nosso corpo, são importantes. Se nós não temos a ingestão de vitaminas e sais minerais na quantidade certa, nós temos problemas como avitaminoses, que são doenças como, por exemplo, cegueira noturna, o escorbuto, né, a deficiência de contração muscular pela falta do cálcio. Então, nós precisamos dessas substâncias para o controle, o nome já diz, reguladoras, regular todo o nosso organismo, tá certo? Então, aqui nós temos, ó, a gente consegue vitamina é na feira, no mercado, não é na farmácia. Se você se alimenta comendo pelo menos durante o dia 3 frutas diferentes, maçã, mamão, banana, laranja, pera e banana, tá? Você consegue, além de na sua alimentação colocar uma verdura e um legume, ou seja, você vai ter aí pelo menos umas 4 a 5 substâncias diferentes por dia. Você garante. A gente não precisa usar vitamina C efervescente, a gente usa 2 laranjas por dia, a gente consegue o que a gente precisa, e muito mais gostoso e muito mais saudável, né? A quantidade de vitamina C que a gente precisa. Então, gente, alimentos reguladores estão aqui, ó. Existe um ditado que diz: você é o que você come. E nós vamos ver isso agora, tá? Farei um segundo vídeo, senão esse vídeo fica muito grande, fica pesado, fica difícil de enviar. Então eu vou fazer um segundo vídeo para a gente dar continuidade na nossa matéria.